Olá pessoal, Juliana Aguiar, terapeuta e instrutora de Theta Healing falando aqui. E hoje a nossa primeira aula, vai ser sobre Theta Healing como uma ferramenta de autoconhecimento, tá? Então, vou colocar aqui o nosso tema. Certo? Para que a gente possa começar a nossa aula falando um pouquinho sobre essa ferramenta. Então, sejam todos bem-vindos, tá? E vamos começar a falar um pouquinho sobre o Theta Healing. Bom, a minha história com o Theta Healing, ela foi bem impactante, assim. Ela foi um divisor de águas na minha vida. Para quem ainda não sabe, eu sou formada em Direito, E eu trabalhei durante 4 anos como assessora jurídica em órgão público. Eu trabalhava com combate à corrupção. E quando eu estava estudando para concurso, eu comecei a ter crises e crises de pânico, Essas crises, elas me acompanhavam já há 10 anos, desde a época do meu vestibular. E quando eu comecei a estudar para concurso, essas crises voltaram. Eu fiz acompanhamento terapêutico com psicólogo, eu fiz tratamento com a antroposofia, com os remédios antroposóficos. E a minha crise de pânico, ela ficou sob controle durante um tempo, mas algumas vezes eu tinha fortes crises de ansiedade e até mesmo pânico, Então, a ansiedade, eu sentia uma taquicardia, eu ficava com um pouquinho de falta de ar. Já o pânico, ele era bem mais intenso e vinha até um medo muito grande de morrer. Então, eu resolvi procurar uma terapeuta Theta Healer na minha cidade para fazer uma reprogramação de crenças, porque eu achava que algo estava me limitando a passar em um concurso, porque eu me sentia muito mal, pois vários dos meus colegas já sabiam na faculdade o que queriam ser, qual concurso que queriam prestar, e eu ficava me comparando e pensando o seguinte: nossa, mas a vida inteira eu fui inteligente, fui estudiosa e agora eu não sei para onde eu quero ir. Então isso me sufocava, isso me angustiava, e eu resolvi buscar ajuda no Theta Healing. Não consegui marcar essa sessão, porém, um mês depois, teve um curso aqui na minha cidade, porque quase nunca tinha curso de Theta Healing aqui. E eu acabei fazendo o curso com a Maria Eugênia, que é a Maria Holística, acho que vocês conhecem. E esse curso foi super transformador, A partir dele, eu comecei a verificar vários padrões de crenças que estavam me mantendo nessa ilusão de que eu precisava fazer direito, de que eu precisava passar no concurso, de que eu só seria feliz e bem-sucedida se eu seguisse um script, Só que, na verdade, esse script ia totalmente ao contrário do que eu acreditava, ia na direção oposta do que eu acreditava. Eu acreditava que era possível trabalhar com o que se amava, mas eu não conseguia encontrar isso lá no direito. Eu acreditava que eu poderia trabalhar de uma forma mais leve de dentro da minha casa, e no direito eu não podia fazer isso, não sendo servidora comissionada como eu era na época. Então, o Theta Healing, ele me trouxe o empoderamento que eu precisava para, em 6 meses, pedir a minha exoneração. De fato, me conhecer. De fato, olhar para as minhas crenças de nível ancestral,
de nível histórico, cultural, perceber que por mais que existisse uma inconsciência, porque a gente fala de consciência de grupo, né? Eu falo de uma inconsciência de grupo, eu teria força para sair daquilo dali e criar a minha própria história e viver a minha própria história, o meu pleno ser, o meu pleno fazer, né? E eu não sei se vocês viram a nossa live sobre a coragem de não agradar, e uma das coisas que trazem muito a realização, de acordo com essa filosofia, né, adleriana, essa psicologia adleriana, essa psicologia do indivíduo ou individual, uma das coisas que trazem mais felicidade e senso de propósito é justamente essa contribuição, sentir que você está contribuindo com o todo. E a partir do momento que eu comecei a atender pessoas, né, individualmente, eu comecei a ter essa sensação de que eu estava contribuindo de uma forma muito melhor do que fazer ação de improbidade administrativa ou, enfim, executar as pessoas judicialmente falando, tá? Não era executar, matar, não. Era executar judicialmente falando. Então, assim, eu sinto que a minha maior contribuição foi nesse campo. Então, eu quero falar para vocês como que a gente pode utilizar essa ferramenta, né, que é o Theta Healing. Bom, o Theta Healing, ele é uma técnica de reprogramação mental que tem como base o contato com a sua parte sutil e energética. Para que você possa fazer o Theta Healing, você precisa ter uma crença central numa fonte superior de energia, Deus, o Criador de tudo que é, o universo, consciência cósmica, ou como você queira chamar. E não, o Theta Healing, ele não é nenhuma religião. É tanto que padres, muçulmanos, pessoas de diversas religiões, gente, fazem o Theta Healing, porque ele ajuda a expandir, de fato, a consciência. Mas eu sinto de falar para vocês que, apesar de tudo isso, não é milagre, né? Muitas pessoas vendem o Theta, e isso é preocupante, como uma técnica que vai transformar a sua vida, que vai mudar a sua vida. Só que o Theta Healing, gente, é uma ferramenta é só uma ferramenta, tá? Então você pode fazer Reiki e isso transformar a sua vida, você pode fazer barras de Access e isso transformar a sua vida, você pode fazer Theta Healing e isso transformar a sua vida. O que vai diferenciar? Quem é que tá fazendo a diferença aí? Você, certo? Então, nós terapeutas, nós instrutores, somos só facilitadores e guias desse processo de autoconhecimento que você pode buscar ou caminhar, tá? Então, é muito importante trazer isso para vocês, que o Theta Healing é só uma técnica. Se você não tem afinidade com nada disso do que eu tô falando, pra que você vai fazer Theta Healing, criatura? Vai investir o seu tempo, vai investir o seu dinheiro em algo com o que você tem afinidade, com o qual você tem a afinidade. Combinado? Então aqui eu não quero estar falando que o Theta Healing serve para todo mundo, porque eu mesma já fui extremamente cética, né? Se alguém me falasse, vai fazer uma cirurgia espiritual no centro, no centro, eu falava, beleza, tá bom, tá certo, né? E o Theta Healing, ele é só uma das inúmeras ferramentas de autoconhecimento, porque o processo de autoconhecimento é individual, é próprio. Não existe uma fórmula mágica que a gente vá aplicar para todo mundo como se fosse uma receita de bolo, tá bom? Então, como que a gente vai fazer no Theta Healing? A gente precisa ter uma crença central numa fonte superior de energia, seja Deus, seja o Criador ou consciência cósmica. A gente vai utilizar o poder da meditação e das nossas ondas cerebrais. Para quem não sabe, nós temos várias ondas cerebrais. Então, a depender do nosso estado de consciência, essas ondas elas vão também mudando, tá? Por que a gente chama Theta Healing? Porque é uma transformação proveniente de uma onda cerebral Theta. Então, quando nós estamos conversando aqui, nós estamos em beta.
tá? Se a gente está conversando, mas tem algum nível de aprendizado, a gente já vai para gama. Quando a gente está num estado de relaxamento, como no Reiki, a gente vai para uma onda cerebral alfa. Quando a gente está naquele estado pré-sono, geralmente quando temos insights, quando pensamos em soluções muito simples para o nosso problema, é algo que vem muito fácil, assim, né? Uma ideia que vem muito fácil e que a gente entra nessa onda todos os dias antes de adormecer, nós estamos em teta. Então é a partir daí que a gente vai fazer as transformações, tá? Já no sono profundo, a gente entra em delta. Por que que teta é uma onda cerebral que a gente precisa entrar para fazer as transformações? Porque, veja, na consciência, né, que a gente está no nosso estado consciente, quando a gente está conversando, elaborando, está pensando, a gente tem muitas ilusões, né? A gente está preso nas armadilhas do ego. Então, é super natural que sejamos reativos ao recebermos alguma informação. Por exemplo, você tem a crença limitante de que as mulheres independentes não conseguem ficar num relacionamento por muito tempo. E a pessoa, não, eu não tenho essa crença, não. E aí, quando a gente vai fazer um teste muscular, a pessoa tem essa crença. Então, gente, por que eu acho que o Theta é fantástico? Porque a gente tem como testar no nosso corpo quais são as crenças que estão lá no nosso subconsciente. Então, eu quero que você compreenda que a gente vai fazer uma meditação para atingir essa onda cerebral, porque quando a gente está num estado de relaxamento, o nosso subconsciente, que estava rígido, fechado, ele vai se abrir. E aí a gente vai acessar memórias, choques, traumas, acontecimentos que não foram tão legais, para que a gente possa ressignificar esses acontecimentos. E quando você faz um curso de DNA básico, por exemplo, você mesmo consegue se atender, né? Eu sempre falo aos meus alunos que toda vez... Nossa, gente, tem alguma perigo que tá toda hora coçando o nariz. Mas toda vez, né, que eu falo para os meus alunos, toda vez que você se sentir mais engatilhado, ou se você se sentir mal, ou se você estiver com dor, peça ajuda a alguém que não esteja envolvido no seu processo, né, que seja mais imparcial, porque nós somos os nossos clientes mais desafiadores, tá? Então é isso, a gente precisa acessar essa onda, e por isso que a gente faz a meditação, para que a gente consiga compreender o que é que está lá armazenado no nosso subconsciente, tá? Então é como se a gente fosse romper uma bolha, certo? Por quê? Porque na maioria das vezes nós estamos atuando pelo mecanismo luta ou fuga. Então dificilmente a gente enfrenta o que aconteceu. A gente cria um trauma, um bloqueio, né? Então às vezes a gente acumula um ressentimento que vem de lá de trás por uma coisa bem pequena, mas que aquilo ficou marcado em você. E aí, com o Theta Healing, a gente pode acessar isso aqui e compreender de um outro lugar, de um lugar de amorosidade, de um lugar de aprendizado. Bom, dito isso, como que o Theta Healing ele pode ser uma ferramenta para o autoconhecimento? No nosso processo de se conhecer, de conhecer a si mesmo, nós precisamos fazer pelo menos 3 coisinhas. Nós precisamos observar, nós precisamos questionar e nós precisamos fazer uma espécie de rastreamento. Como assim, Ju? Vamos lá. Se você quer, vou dar um exemplo bem superficial, tá, gente? Se você quer ter um corpo torneado, um corpo definido, né, com definição muscular, o que é que você vai fazer? Você vai se alimentar direito, né, se alimentar saudável. Você vai procurar um nutricionista para fazer isso. E você vai fazer atividade física, né?
Então, esses vão ser os seus hábitos e os seus comportamentos para atingir alguma meta. No autoconhecimento, isso funciona quase da mesma forma. Só que o que a gente vai ver que está acontecendo? Primeiro, a gente observa um padrão negativo que está se repetindo. Eu, por exemplo, gente, eu tinha um padrão negativo muito forte, né, de atrair pessoas que não tinham muita compatibilidade comigo, principalmente no que tange a essa questão de espiritualidade, de trabalho, de rotina de trabalho. Então eu atraía parceiros que eles não tinham essa compatibilidade comigo. E eu comecei a me perguntar, por que eu estou atraindo esse padrão? Então eu observei a existência de um padrão, tá? Eu questionei por que será que eu estou repetindo tanto esse padrão. Gente, por mais que eu tenha 29 anos, eu já me relacionei durante 13 anos da minha vida, né? Então eu me relacionei durante 10 anos com uma pessoa, 3 anos com outra. Fiquei 2 anos sozinha, me trabalhando, me conhecendo de fato, porque eu não me conhecia. E o Theta Healing foi importantíssimo nesse processo. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é observar, está se repetindo. Segundo passo, se questiona. Por quê? Por que será que isso está se repetindo? Da mesma forma com emprego, da mesma forma com amizade, da mesma forma com família, da mesma forma com finanças. Todos os pilares da sua vida, porque sim, a sua vida não é só o seu relacionamento ou só o seu trabalho, todos os pilares da sua vida fazem parte do seu processo de autoconhecimento e eles precisam ser integrados e equilibrados. E aí, o que eu comecei a perceber? Eu comecei a perceber que eu repetia muitas crenças da minha família, das mulheres da minha família, especialmente a materna, tá? No Theta Healing, gente, nós temos vários níveis de crença. Então, nós temos o nível central ou fundamental, né, que são crenças aprendidas por repetição, geralmente até os 7 anos de idade, porque nós estamos predominantemente em Theta. Nós temos crenças de nível genético que já vem da nossa linhagem ancestral, até 7 gerações antes, e a gente transmite até 7 gerações depois. Nós também temos crenças de nível histórico, que dizem respeito à cultura, história, sociedade, tempo e espaço, tá? Essas configurações. E também nós temos crenças de nível de alma, que são referentes à essência do nosso ser. Não necessariamente essas crenças estão lá na nossa genética, ou aprendemos, ou estão na nossa história. Não, elas são carregadas conosco. Então, quando eu comecei a observar que isso tinha, né, uma origem ancestral, eu comecei a rastrear. Eu comecei a entender por que eu estava carregando esses padrões. A constelação familiar é uma outra forma de você também se conhecer, tá? Então, eu utilizo o Theta Healing, eu pratico o Theta Healing, eu atendo com o Theta Healing, eu coloco o Theta Healing nos meus cursos, mas ele é só uma das ferramentas, né? Eu também pratico o auto-coaching, eu aplico o coaching nos meus cursos, então eu vou fazendo uma miscelânea de tudo que eu já vivenciei e que funcionou pra mim com base na minha experiência, tá? Por isso que eu não quero esgotar aqui e falar, Theta Healing serve pra você, você precisa fazer isso porque é o certo e você vai operar milagres na sua vida. Então, se você tiver afinidade, obviamente que você vai transformar, isso vai ajudar. Quando você gosta da ferramenta, é muito mais fácil e muito mais prazeroso esse processo. E pra mim funcionou, e por isso que eu tô falando aqui que você precisa ver o que serve pra você. Compreenderam até aqui, gente? Me falem, coloquem os coraçõezinhos aqui, me digam se tá tudo certo. Então, o Theta Healing é só uma ferramenta. E aí, quando eu comecei a rastrear, eu percebi, né, que as mulheres da minha família, a minha avó, ela já trazia uma luta muito forte em relação ao masculino, né? Então, a mãe dela foi casada
a vida inteira, mas a minha avó, ela se separou com 51 anos, numa época que nenhuma mulher era desquitada, sabe? Então, eu comecei a perceber isso. E aí, a minha mãe também se separou, e aí as minhas tias também, quando tinham um casamento, eram infelizes, e as outras não se casaram. Então, eu fui começando a observar esses padrões e verificar qual a necessidade de eu repetir essa história. Né? Qual é essa necessidade de eu repetir a história? E aí, quando a gente não consegue racionalmente perceber, né, qual a necessidade de repetir a história, porque assim, racionalmente eu sei que eu não preciso repetir isso. Racionalmente eu sei que minha mãe, que meu pai querem me ver felizes. Mas por que ainda assim eu continuava repetindo essa história de lá das minhas ancestrais, que remontava a história da minha bisavó, da minha avó e das mulheres que vieram antes? Pra que eu estava fazendo isso? Né? E aí, quando eu não conseguia obter essas respostas racionalmente, eu subi em teta, que a gente fala, então eu me conectei, entrei nessa meditação, nessa energia de tudo que é, de amor incondicional. E comecei a fazer algumas perguntas para essa parte mais elevada. Porque, gente, o autoconhecimento, ele vem também da percepção de que você faz parte de algo muito maior que a sua individualidade. Eu não sei se vocês viram, mas eu coloquei um vídeo hoje sobre a questão, né, do Covid, de Manaus, enfim. Nós podemos fazer a nossa parte, seja financeiramente, na contribuição da 3D, seja energeticamente. Então, o autoconhecimento, ele também vai fazer você perceber que você pertence a um contexto muito maior. E que algumas coisas que você está passando enquanto indivíduo vão servir lá na frente para que você possa contribuir com outra pessoa que esteja passando também pela mesma situação, tá? Então, que você já passou. E claro que ele vai lhe dar um suporte para que você não cure através de uma projeção, não transforme através de uma projeção, mas que você faça uma escuta amorosa e específica para aquela pessoa, mas que você tenha todo um suporte energético e uma propriedade para falar sobre aquilo. Eu não preciso passar por um divórcio para ter propriedade para falar sobre divórcio. Mas eu sei como observar essa energia do divórcio na minha família, por exemplo. E eu sei como empaticamente escutar e acolher uma pessoa que está passando por uma situação parecida com essa, tá? Então, assim, mas tudo que acontece na sua vida está servindo a algum propósito, mesmo que esse propósito não tenha se revelado ainda, certo? Então, eu só vou abrir esse parêntese bem grande, porque, gente, eu fui pro direito, eu fiz teatro, eu me formei terapeuta de Reiki, Theta Healer, coach, e hoje tudo faz sentido. Por quê? Porque eu não preciso só ser terapeuta ou dar aula de Theta Healing, né? Eu posso juntar todos esses conteúdos, todos esses conhecimentos de uma forma que faz sentido para mim e ajudar ao próximo, né? E algumas coisas autorais estão sendo colocadas, estão sendo paridas nesse mundo, tá? Então, a priori eu não entendi, eu achava que eu estava fugindo do direito para o teatro, do teatro para o direito, e hoje eu sei que tudo se encaixa, porque mesmo na minha prática enquanto terapeuta e enquanto instrutora, eu uso muito das leis para orientar as pessoas que se formam comigo enquanto terapeutas, juridicamente falando. Olha, não faça isso é charlatanismo, isso é curandeirismo. Então, eu tenho esse know-how do direito, tá? Eu consigo me expressar nas redes sociais graças aos inúmeros cursos de atuação que eu fiz. Tanto atuação para cinema, TV, rádio, teatro. Então, tudo isso é possível
graças a toda essa experiência que eu acumulei ao longo do tempo. Eu consigo resolver demandas de pessoas que não conseguem falar inglês com o Think, com o Theta Healing Institute of Knowledge. E isso é fundamental na minha prática, isso é um diferencial, sabe? Então, nada do que você está fazendo é por acaso, uma hora vai fazer sentido. Mas, voltando. Então, eu me conectei, tá? A essa fonte superior de energia, ao Criador de tudo que é, né? E o que aconteceu? O que foi que eu vi? Que muito dessa luta contra o masculino vinha de um lugar de dor por não conseguir se realizar nos seus talentos. Então a minha avó, ela era mais médica que muito médico. Ela já diagnosticava a gente antes da gente ir para consulta. E ela queria muito fazer medicina numa época em que as mulheres só eram professoras. E ela acabou sendo professora. Né? Então, assim, depois ela se casou e não teve lá um casamento tão feliz. Mas vinha muito esse embate no masculino. E quando a gente rejeita uma situação posta, aí é que a gente vai repetindo essa situação posta. Então ela rejeitava a minha bisavó e aí acabou repetindo, né? Só que ela teve força para romper com a relação, porque eram outros tempos. Minha mãe da mesma forma. Mas por que eu queria ainda, né, estar repetindo essa história? E aí veio um aprendizado bem importante, que eu não precisava estar sozinha para me realizar profissionalmente. Que eu poderia estar com alguém, sendo compreendida, sendo amada, tendo suporte, brilhando, mesmo estando numa relação, tá? Que eu merecia isso, eu merecia realizar todos os meus sonhos, eu não precisava optar por um ou por outro. Essa opção foi lá da minha ancestralidade. Mas qual é o nosso papel aqui, nessa configuração mais ampla, nessa percepção de que somos parte de um todo muito maior? Sermos melhores do que os nossos ancestrais foram, né? Então eles fizeram o melhor que eles puderam. E aqui a gente vai fazer o melhor que a gente puder, tá? Então eu me conectei e nessa energia que eu fui puxando da minha ancestralidade, porque, gente, o nosso DNA armazena memórias e memórias e memórias e memórias do mundo inteiro. Você já imaginou que você tem aqui várias etnias, raças, credos, povos dentro do seu sangue? E aí eu acessei essa memória ancestral, né, da minha avó, dessa impossibilidade de brilhar dentro de uma relação, de que para ela se realizar ela precisava estar sozinha ou então ela seria castrada. E da mesma forma, todas as descendentes dela até mim. E me veio muito forte essa coisa de expandir, de me expressar, de falar o que fazia sentido para mim. Que isso seria uma cura, que isso seria uma transformação. E compreendendo esse padrão, eu consigo liberar. Não é que eu vou apagar dos meus registros choques, traumas, memórias, coisas que aconteceram com as minhas ancestrais. Eu não vou apagar. O Theta Healing não é sobre apagar o que aconteceu. O Theta Healing é sobre compreender quais os aprendizados que você teve com aquilo ali, né? Então, o que era que eu estava querendo aprender com essa repetição de padrão que eu observei, que eu rastreei, que eu não consegui explicar racionalmente? Para que estava me servindo arrastar esse padrão, essa crença limitante de que para eu me realizar eu tinha que estar sozinha? Para que estava me servindo isso? Porque, gente, nós armazenamos crenças limitantes não por um fundo ruim ou uma justificativa ruim. Até mesmo a pior crença que você armazena
ela tem um fundo positivo. Qual era o fundo positivo? Me realizar, me amar, ser independente, ter autonomia emocional. Então estava me servindo para tudo isso, porque quando eu ficava sozinha, eu conseguia dar um jeito de fazer todas as coisas. O tempo era só meu. Eu não precisava me dedicar a mais ninguém. E por isso talvez eu tenha ficado 2 anos sozinha, né? Porque eu estava me nutrindo e aprendendo sobre isso, tá? E chegou uma hora que eu falei, nossa, concluí aqui esse aprendizado, vamos Criador, quero minha alma gêmea, já aprendi que posso ser feliz estando ao lado de alguém, né? Então, isso foi muito importante para que eu compreendesse quais os padrões. Já estava na hora de abandonar, de deixar para trás, de concluir. Eu sei que as minhas ancestrais sofreram, mas qual é o meu papel agora? Ressignificar essa história e melhorar para que os meus descendentes se beneficiem disso. E, gente, toda vez que a gente vai expandindo, a gente vai se conhecendo, a gente vai colocando para o mundo os nossos talentos, as nossas vocações, quem nós somos verdadeiramente, as outras pessoas que estão no nosso entorno, elas vão se beneficiando. Eu lembro quando eu conheci o meu parceiro, que ele estava exatamente na mesma matrix que eu, né? Ele estudava para concurso, só que ele amava fazer outra coisa, e eu via que ele amava fazer outra coisa, só que ele não conseguia enxergar isso. E aí, eu não interferi no processo dele. Só que, de certa forma, eu funcionei como um exemplo também. E ele serve como exemplo para muitas outras coisas para mim também. De competência, de dedicação, de excelência no que faz. Então, quando a gente atinge esse nível de autoconhecimento, a gente vai também mudando aos pouquinhos o nosso entorno. Por quê? Porque nós reagimos de forma diferente a situações semelhantes. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente tem muito como perceber no Theta Healing, a gente fala em engatilhamento. Quando você engatilha com algo, provavelmente esse algo é uma coisa que precisa ser mudada em você. É uma coisa que você está vendo no outro, mas que você está apontando, mas que os outros dedinhos estão todos para você, porque você faz igual. Então, é muito interessante, a partir do Theta Healing, eu ter essa autonomia energética para falar, epa, não sou perfeita, quero mudar isso aqui. Como que eu posso fazer para mudar? O que é que está me servindo? E aí eu vou me observando, rastreando todas as vezes que eu me comportei daquela forma, igual aquela pessoa que eu estou julgando, que eu estou apontando, e eu vou mudar isso em mim. Então, é muito empoderador você assumir a responsabilidade pela realidade que você está co-criando. É muito empoderador você poder, por exemplo, fazer uma leitura de futuro, porque a gente pode fazer isso no Theta Healing, e mudar essa perspectiva de futuro, mudar essa possibilidade de futuro através de um ato, de uma atitude, de uma ação no aqui e agora. É muito empoderador você compreender que até mesmo as doenças, elas estão trazendo alguma coisa positiva para você. É assustador. A priori é assustador, porque nós temos medo do nosso poder. Nós colocamos muito o nosso poder na mão do outro, na mão das religiões, na mão das terapias, porque por mais que eu seja terapeuta, gente, vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que são viciadas em terapia. Elas não querem pensar e elaborar por si.
Elas querem que o terapeuta dê uma resposta pronta. E infelizmente isso não acontece, né? É muito bom você conseguir manifestar a sua abundância, a sua prosperidade com o pezinho no chão, mas compreendendo que você é uma centelha divina. Então, assim, eu acho que o Theta Healing, ele traz essa coisa do resgate do poder pessoal, né? E não é você se responsabilizar, se culpabilizando, porque a culpa foi minha. Não, certo, aconteceu isso, vamos liberar aqui esses padrões, esses ganchos, esses ataques e vamos, né, mudar ou o comportamento ou o pensamento. Porque muitas das coisas que a gente precisa aprender, a gente ainda não aprendeu de uma perspectiva genuína, tá? Então, por exemplo, às vezes a gente fala, nossa, eu quero ficar toda trabalhada no amor incondicional. Será que você recebeu o amor incondicional do seu pai e da sua mãe? Ou será que você se adequou para receber esse amor? Fez o que para o seu seio familiar era correto para receber esse amor? E aí você criou uma distorção de que amor incondicional seria se doar ao outro, ou sufocar a sua verdade para ser amado, né? Então, isso a gente pode trazer para a nossa vida através de downloads. Coisas que a gente nunca aprendeu antes, a gente pode pedir, Criador, me ensina a sensação de amor incondicional. Me ensina o que é amor incondicional. E claro, né, gente? Nós precisamos ir para o campo da prática. Porque é tudo muito lindo em teoria. Você fazer milhares de downloads numa sessão de Theta Healing, a gente vai ter uma aula específica sobre isso, mas é muito lindo você fazer uma sessão, fazer vários downloads e de repente você sai da sessão e não pratica nada do que você aprendeu. Você continua a agir exatamente do mesmo modo que antes da sessão. Vai mudar alguma coisa? Não vai. Não vai. Toda vez que a gente faz um download, é como se uma sinapse nova estivesse se formando no nosso cérebro, né? E aí, se você sai de uma sessão de Theta Healing e age de uma forma antiga, tá? O que é que você faz? Você destrói a sinapse nova que foi criada e reativa a antiga. Então, é muito importante a gente saber que autoconhecimento não é só blá blá blá, não é só teoria, não é só filosofia. É aplicação. É escolha consciente. É uma escolha consciente pautada principalmente no amor incondicional. Porque não se engane, quando a gente não tem autoconhecimento suficiente, quando a gente não tem esse suporte emocional, esse empoderamento pessoal do ser, é muito mais fácil a gente fazer escolhas pelo medo do que pelo amor. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Porque é como se a gente tivesse que se proteger o tempo inteiro. E aí o que é que a gente faz? A gente se retrai. E retrai todas as possibilidades de nos realizarmos enquanto ser. Claro, gente, que é importante a gente falar aqui que todas as mudanças que a gente quer na nossa vida, elas também não precisam ser feitas pelo impulso. Porque o impulso, ele revela que nós não temos maturidade, talvez, para estar fazendo aquilo. Talvez, porque às vezes a gente precisa de um impulsozinho mesmo, de uma coragenzinha, tá? Mas é sempre bom a gente ter o discernimento que quanto mais você se centra em você, quanto mais você tem a sabedoria interna para gerenciar os seus recursos e gerenciar a sua vida de uma forma geral, suas emoções,
os pilares da sua vida, o seu trabalho, os seus relacionamentos, a gente ganha um maior discernimento e uma maior maturidade. A gente consegue compreender, inclusive, o tempo divino, porque a gente pensa que agir sem medo é você agir de qualquer jeito, fazer qualquer coisa, se jogar sem paraquedas, e não é assim. Você pode saltar de uma pedra bem alta, mas antes checa a profundidade do rio, tá? Então a sabedoria, a maturidade, ela faz isso com a gente. E a partir do momento que a gente olha, quais são as nossas crenças, o que é que eu preciso mudar aqui, como que eu vou rastrear, e começa a pensar em outras possibilidades e ancora na sua alma aprendizados de uma perspectiva genuína, se compreendendo como parte de tudo que é e merecedor de crescer com facilidade e amorosidade, é bem mais legal, não? Tudo bem por aqui, gente? Como que vocês estão? Quero saber se tá tudo bem por aí, me contem. Tá? Então, Theta Healing é uma das ferramentas para esse autoconhecimento, certo? A meditação é outra ferramenta, a leitura é outra ferramenta, o reiki é outra ferramenta, outras terapias energéticas são outras ferramentas, mas precisa fazer sentido para você, tá? Me falem se estou sendo compreendida até aqui. Então mandem os coraçõezinhos, coloquem aqui alguns comentários, certo? Então, vamos lá. Uma outra forma muito bacana de usar o Theta Healing, que bom, gente, que vocês estão gostando. Uma outra forma muito bacana de usar o Theta Healing é saber que, para contribuir, né, com os outros, eu não preciso ser uma esponjinha. Ter autonomia espiritual é bem importante. Muitas pessoas, elas ficam presas nos dogmatismos ou doutrinas espiritualistas de uma forma ruim. E o Theta Healing, ele me fez enxergar com leveza essa parte espiritual. Eu morria de medo de acessar essas informações mais sutis, essas informações mais ocultas. Eu morria de medo de enxergar coisas que eu não queria ver, porque eu achava que era errado, eu achava que era assustador, eu tinha muito essa cultura de filme de terror, de que os espíritos eram ruins e etc. Mas eu consegui perceber, inclusive, que o pânico que eu contei pra vocês lá no início, claro que ele tinha, sim, as causas físicas, mas quando a gente estuda uma abordagem mais holística e espiritualista, a gente percebe que todas as doenças são só a pontinha do iceberg, né? A doença, quando reverbera no físico, é só a pontinha do iceberg, quando a gente olha por uma perspectiva mais holística. Então, eu comecei a observar que o pânico também acontecia quando eu tinha alguma interferência energética de outros seres e eu não conseguia me blindar. E a partir do momento que eu entrei em contato com o Theta Healing, eu me assustei pra caramba, né? Então, quando a minha instrutora falou, porque você tem que limpar os espíritos errantes, caídos, e eu fiquei, o quê? Eu vou precisar ver isso, eu vou precisar falar isso, eu vou precisar limpar isso, eu não quero mais, sabe? Não quero mais brincar. E depois que eu comecei a atender, eu fiquei com muito receio de fazer limpezas de errantes caídos, fazer limpezas energéticas, porque não se engane, a nossa casa, paredes, objetos, eles pegam a energia, aquela energia fica impregnada, gente, dentro deles. Então, assim, se vocês se sentem, né,
de alguma forma estranhos em algum ambiente, talvez você possa estar lendo as impressões daquele lugar, a energia que não está lá tangível para você tocar, mas que você está sentindo. Porque nós temos os nossos sentidos psíquicos, né? Nós temos a nossa empatia, a nossa clareaudiência, a nossa clarividência, o nosso sentido profético. E muitos de nós somos empáticos e não sabemos. Então, se você entra num local e você começa a sentir aquele embrulho no estômago, muito provavelmente você está captando algo que o seu olho humano da 3D, da terceira dimensão, não está conseguindo. Então, a partir do momento que você compreende isso e fala, olha, eu tenho autonomia, eu mereço estar bem em qualquer lugar que eu esteja, e você zipa o seu campo, fecha a sua energia, faz uma limpeza, a vida muda, né? Porque você compreende que existe sim um mundo espiritual, que existe um mundo físico, que você faz parte de ambos, senão você não teria os seus chakras dispostos na sua coluna vertebral, né? Ancorando energias que vêm da Terra e energias que vão para o divino, tá? E você compreende por que você sonha certos tipos de sonho, porque você recebe mensagens, porque a sua intuição às vezes quer falar com você e você se nega, porque que você quebra a cara. Então, você pode começar a praticar exercícios muito simples. E um deles eu vou falar para vocês agora, se você for praticante ou não praticante de Theta Healing, tá? Por exemplo, se você vai para um lugar e que você não se sente legal, você pode fazer um zíper no seu campo. Então, como é esse zíper? É esse movimento aqui, gente, como se você estivesse fechando o zíper, que vai lá da sua pelve até o topo da sua cabeça. Porque é como se você tivesse todo o seu campo energético aqui aberto, são os 7 chakras principais, e aí você vai fazer um zíper, falando para o seu subconsciente que a partir desse momento você está fechando o seu campo. Sabe quando fala que pode vir qualquer energia que vai bater e voltar? É porque o seu campo está fechado, você não está recebendo interferências para ninguém. Ju, isso vai automaticamente fechar o seu campo? Se você acreditar sim, porque você vai estar mais alerta e mais atento, certo? A eventuais energias que queiram se aproximar de você. Porque quando a gente tem uma empatia muito forte, é natural que algumas entidades espirituais cheguem próximas a nós, ou para nos assustar e nos impedir de nos realizarmos enquanto trabalhadores da luz, né? Mas isso é bem raro. Ou para que a gente ajude. Quantas pessoas vocês conhecem que às vezes passaram por uma morte traumática ou por um processo de desencarne traumático? Seja seu vizinho, um conhecido, alguém que você viu na notícia. O que é que está acontecendo agora na pandemia da Covid? Muitas pessoas estão tendo desencarnes muito traumáticos. E o que é que pode acontecer com essas pessoas? O corpo físico padece, mas a energia continua. Se existe um trauma muito forte, se a pessoa não quer ir para o outro lado, se o espírito tem medo de continuar a sua caminhada evolutiva em outro plano, e a gente vai falar sobre os 7 planos da existência nas próximas aulas, o que é que acontece? Eles ficam presos à Terra. E aí, quando eles percebem que é uma pessoa que tem uma maior empatia e uma maior sensibilidade, é como se a gente fosse uma luzinha acesa. Então imagina que está tudo escuro e que você acende uma luz. O que é que acontece? Vem um monte de inseto. Da mesma forma, são os espíritos. Toda vez que a gente percebe, são essas entidades ou essas energias, como vocês queiram chamar, tá? Porque como eu falei, o Theta Healing, ele é uma filosofia espiritualista, ele é uma técnica de autoconhecimento, ele pode ser utilizado como uma terapia energética para promover a ressignificação e liberação de crenças limitantes. Mas ele vai falar na sua filosofia sobre planos materiais e espirituais, tá?
E para algumas pessoas que têm uma religião mais específica, que não acreditam nessa vida após a morte, a gente trabalha com um nível de crenças mais material, tá? Mas quando eu vou dar um curso, eu tenho que explicar o geralzão, o tudo, porque enquanto terapeuta a pessoa precisa saber que a depender do cliente a gente pode trabalhar de diferentes formas, com diferentes linguagens, tá? Então, se não estiver fazendo sentido isso para você, não tem problema. Coloca os seus filtros e aproveita o que você puder, tá? Não tem problema nenhum. Estou aqui longe de querer ser a dona da verdade, ok? Então, o que é que acontece? Então, com esses seres espirituais é a mesma coisa. Quando encontram pessoas mais sensíveis, eles podem querer chegar perto e às vezes você tá carregando algo que não é seu, sem nem saber. E aí o autoconhecimento, ele traz essa perspectiva de você poder se proteger e ainda assim ajudar, sem ter a necessidade de ser sugada, de ser vampirizada, de ficar assustada. Porque você pode simplesmente fazer uma prece de encaminhamento, né, dessas energias para a luz. Então, eu coloquei até no filtrozinho do Instagram, cancela e envia para a luz, né? Quando a gente cancela, são os pensamentos. Se a gente tem pensamentos muito negativos sobre nós, sobre outras pessoas, se a gente pensa que vai acontecer alguma tragédia, imediatamente o que a gente pode fazer? Cancela, cancela, cancela. Todo mundo pode fazer isso. Ju, vai cancelar o pensamento? Não, mas você vai se tornar mais autoconsciente dos seus padrões de pensamento, porque inclusive os seus pensamentos estão criando a sua realidade, ok? Não são só as suas ações, os seus pensamentos também, tá? E a gente pode enviar para a luz, né, essas entidades que estão precisando de ajuda, tá? Porque a gente não é obrigada a estar no ambiente sendo lá sugado e ficando cansado por causa disso. Então, se você não for Theta Healer, você pode pedir, né, fazer uma oração de encaminhamento desses seres para a luz da melhor forma possível. E se você for Theta Healer, você pode se conectar e fazer um comando de limpeza energética e encaminhamento também desses seres. Então, eu acho que essa possibilidade que o Theta nos traz de trabalhar inclusive com o sutil através dos nossos sentidos psíquicos é muito legal, né? E isso facilita bastante também a compreensão do que é nosso e do que é do outro. Porque, gente, não se enganem. Às vezes a gente pensa, nossa, porque tal pessoa está sendo obsediada por um espírito. Quantas e quantas pessoas são obsediadas por outras pessoas, né? Principalmente nos relacionamentos. Então isso traz até essa consciência. Certo? Tudo bem por aqui? Me contem como que está. Ai, que bom, Liliane. Bem-vinda. Vamos lá. Realizar esse sonho, esse propósito. Que bom, Thelma. Que bom. Que bom. Estou a serviço, como eu gosto de dizer, tá? E por fim, gente, acredito que uma das mágicas do Theta Healing, quando a gente começa a aprofundar no estudo sobre si, sobre essa matriz divina, sobre esse pertencimento ao todo, é que a gente se conecta com a abundância genuína, tá? A abundância genuína que existe na natureza. Por que vocês acham que existem guerras, disputas, todos esses entraves políticos? Por que existe isso? Porque a maior parte da população tem crenças muito fortes, muito profundas sobre escassez. E aí, quando você aprofunda no seu autoconhecimento, não tem como você ficar muito longe da natureza.
E não falo da natureza no sentido de virar uma jovem mística, hippie, morar lá entre as montanhas. Eu ficava bem com medo de não ser aceita na minha nova profissão e na nova missão, porque eu achava que eu tinha que seguir esse arquétipo do jovem místico. E eu sempre fui meio francesa, meio requintada, meio que gostava de coisas confortáveis, enfim. E aí eu ficava bem em conflito. E quando a gente começa a perceber a natureza, você olha que existem plantas que vivem na sombra, plantas que vivem no lodo, plantas que vivem no sol excruciante, no terreno seco. Tem animais que vivem na água, na terra, nos ninhos, nas montanhas. E que existe espaço, importância para todos eles. Todos eles são importantes e fundamentais. E que eles têm essa conexão super direta com a abundância. A natureza, gente, ela se autorregula. Depois de grandes catástrofes, acontece aquilo que a gente chama de homeostase. Isso eu nunca esqueci. Eu era super CDF e amava ciências. Então, acontece aquilo que a gente chama de homeostase. É um processo de autorregulação. Então, é um grande organismo dando o seu jeito para se autorregular. E o que foi que aconteceu com a gente? Em vez de a gente acessar essa abundância, em alguma parte da nossa história, alguém chegou e falou: isso daqui é meu. Não é mais de todos. Isso daqui é meu. E isso gerou muitas lutas, muitos embates, enfim. E a gente sabe o surgimento da propriedade privada e capitalismo e e enfim. Só que quando a gente olha para a natureza, tudo é de todos. Há sempre muito para todos. É comum que existam predadores, que exista a cadeia alimentar, que existam catástrofes, cataclismas, mas sempre a natureza está naquela serenidade, se autorregulando no próprio tempo, no próprio ritmo. O que foi que a gente fez por causa da escassez, né? Das crenças de escassez? A gente começou a brigar, a se comparar, a lutar, a adotar posturas predatórias, a exterminar. E agora, quando você tem um processo de autoconhecimento, é como se você estivesse voltando lá para o início. Observando que você pode, você merece manifestar. Portanto, manifeste, cocrie da melhor e mais elevada maneira. Porque tudo tem um propósito, né? Eu não manifestei ser instrutora de Theta Healing à toa. Eu não manifestei fazer direito, não manifestei ter a configuração de vida que eu tenho hoje à toa. Desde criança, eu já era uma facilitadora nata, eu já era uma professora nata. A minha brincadeira favorita era de escolinha. Eu gostava de escrever na lousa e corrigir os exercícios das minhas bonecas. Tá? Por que será que eu manifestei isso? Para estar aqui falando para vocês, para estar dando os meus cursos, para estar sendo feliz com o meu propósito, para ajudar, quem sabe, a despertar a consciência de mais pessoas, né? E vamos falar sobre o aspecto financeiro da coisa. Gente, nós não vamos mudar de uma hora para outra essa necessidade
de voltarmos para estacar zero, para o início dos tempos e desconstruir tudo. Mas a gente pode fazer nossas pequenas revoluções, né? Então, a partir do momento que você obedece os anseios da sua alma e do seu coração, é muito mais fácil de você se colocar em um servir que vai atrair abundância das mais diversas formas, seja em retribuição financeira, trocas ou recomendações, tá? Então, você merece manifestar dinheiro também, né? O dinheiro é só uma energia de troca. E é importante que a gente perceba isso, tá? Que da mesma forma que a natureza se autorregula das diversas formas, a gente também tem uma forma diferente, um pouquinho diferente de trocar essa energia. E que a gente precisa ser fiel ao nosso ser. Porque pode até demorar. Nós temos o nosso próprio ritmo e o nosso próprio processo de homeostase. Por exemplo, quando a gente faz uma transição de carreira, né? Mas flui quando a gente se respeita, quando a gente respeita a nossa essência e quando a gente se coloca a serviço da melhor e da mais elevada maneira, quando aquilo faz sentido e ressoa com a nossa energia, certo? Então a gente merece manifestar sim tudo. A Cíntia fez uma pergunta aqui: tem como um relacionamento cheio de brigas e idas e voltas melhorar? Como saber se está na hora de desistir? Vamos lá falar sobre a manifestação de relacionamentos, certo? Que o autoconhecimento é fundamental. O autoconhecimento é fundamental para o estabelecimento de relações saudáveis. No Theta Healing, se vocês forem olhar as minhas postagens, existem diversas formas de a gente trabalhar relacionamentos numa sessão, tá? Então, o que acontece? Cíntia, lembra que eu falei para vocês no início da live que até uma coisa negativa tem um fundo positivo? Até uma crença negativa tem um fundo positivo? Até um padrão negativo tem um fundo positivo? Que você está aprendendo alguma coisa? Talvez, eu vou aqui traçar hipóteses, porque eu não estou avaliando a sua vida, muito menos lendo o seu campo. Mas veja se vai fazendo sentido. Talvez você tenha uma crença, né? Ou seu parceiro tem uma crença de que, igual aquela música, a gente briga, a gente chora, mas a gente se ama. Que o amor, ele precisa ser sofrido. Que pra você provar que você ama a pessoa, você tem que passar por muito perrengue e continuar junto. Pra que serve isso? Pra que serve passar por um perrengue pra continuar juntos? Talvez para saber que o relacionamento é sólido, para saber que o relacionamento resiste, para saber que o relacionamento recupera. Só que o mais interessante seria se essa relação fosse fácil, fosse leve, fosse fluida. Talvez ou você ou essa pessoa com quem você tá tragam uma bagagem ancestral muito forte. Mulheres que foram traídas, ou que sempre se doaram mais, ou homens que se sentiram inferiorizados, ou sempre paternalizaram as mulheres. Não sei. Existem inúmeras possibilidades, né? Idas e voltas. Por quê? Qual é a necessidade disso? O que é que você aprende com isso? Será que você está aprendendo sobre paciência, sobre resiliência? Quando acontece a separação, o que é que motiva você voltar? Então você precisa começar a observar, questionar e rastrear. Porque isso está acontecendo. O que está acontecendo é uma repetição de padrão, né? Bem forte. Então, para que está servindo? O que é que você está aprendendo? Qual a virtude que você está querendo ancorar na sua alma? Porque
nessa experiência terrena, inclusive dentro dos relacionamentos, nós estamos querendo aprender várias coisas. Eu fico brincando com meu companheiro que às vezes eu quero aprender muita paciência. Porque pensa numa pessoa imediatista, né? Então às vezes eu fico querendo aprender sobre paciência, tá? E aí eu vou cavando brigas, desentendimentos, né? Então, compreender também que no relacionamento, todos nós, individualmente falando, temos a nossa parte luz e a nossa parte sombra. Luz seriam as nossas qualidades, a sombra seriam os nossos defeitos, num aspecto mais profundo. E nós atraímos as pessoas para a nossa vida pela nossa luz ou pela nossa sombra? Cabe a você se perguntar: eu estou atraindo essa pessoa para a minha vida pelo meu lado luz ou pela minha sombra? Eu estou com essa pessoa, eu estou voltando com essa pessoa porque eu tenho medo de ficar só ou porque eu genuinamente acredito que nós temos jeito? E outra, você só pode fazer a sua parte. Não pense, a gente fica muito naquela frasezinha, né? Mude que o mundo muda. Se vocês assistirem a live da Coragem de Não Agradar, a gente vai ver que se a gente muda com a expectativa de que o outro mude, na verdade a gente está querendo fazer uma manipulação, né? A gente precisa mudar e se autorresponsabilizar. O que eu posso fazer para que isso não mais aconteça, se isso me incomoda? Se eu já compreendi que eu posso aprender sobre paciência, sobre resiliência, sobre a força da relação, livre dessa necessidade de estar entre idas e voltas, idas e voltas, idas e vindas. O que eu posso fazer por mim? Pela minha integridade energética, emocional e espiritual. Porque talvez você possa também ter várias crenças de que você tem que salvar o outro, de que você tem que mudar o outro, de que é impossível ser feliz sozinho, mas a primeira coisa que você precisa ser é feliz sozinho. Feliz sozinha. Para que você possa ser feliz com outra pessoa. Tá? Então, é observar, rastrear, se questionar e utilizar alguma ferramenta que você tenha afinidade, tá? Um tarô, uma sessão de Theta Healing, né? Uma terapia convencional, porque o Theta Healing não substitui uma terapia convencional, nos casos, né, de patologias e necessidade de acompanhamento psicológico. Então, são algumas possibilidades, tá? Como sair da codependência? Autoconhecimento e amor próprio, que é justamente essa base, tá, gente? Quando a gente se conhece, quando a gente consegue ter essa autonomia energética, individual, emocional, o outro pode compartilhar conosco a nossa felicidade. Mas o que é que acontece quando a gente não tem autoconhecimento? A gente coloca o nosso poder pessoal na mão de um relacionamento, na mão de um terapeuta, na mão de um oráculo. Então o objetivo é você resgatar o autoconhecimento e o amor próprio, tá? E o Theta Healing, se você sentir afinidade, pode fazer com que você se encontre, né, e retome esse poder pessoal. Tá bom, gente? Bom, quero saber se vocês têm dúvidas. Era isso que eu queria passar pra vocês, tá? Me contem as dúvidas de vocês. Já tirei algumas dúvidas. Espero que tenha sido bem clara. Quero saber como que vocês estão se sentindo depois dessa live. Me contem.
eu vou deixar disponível, tá? Pra vocês o link. Pra quem não teve tempo de assistir novamente, ok? Gente, eu quero lembrar que semana que vem nós teremos todos os dias uma aulinha, tá? Sobre Theta, sobre um aspecto do Theta Healing. Quero lembrar para vocês de que as inscrições para os cursos de Básico, Avançado e Digging estão abertas também para quem sentir afinidade com essa técnica, quiser ser terapeuta, saber mais como é que funciona, tá? E lembrá-los que autoconhecimento, né, é fundamental e que o Theta Healing é apenas uma das ferramentas em que você pode buscar esse autoconhecimento, né? Uma das ferramentas que vai lhe ajudar nesse processo de redescoberta de si mesmo e da sua essência, tá bom? Quem quiser agendar a sessão, fala comigo no direct ou no WhatsApp. Espero vocês semana que vem nas nossas aulas, tá? Muita gratidão pela escuta, pela interação, pela troca. Muita gratidão por estarem também curtindo aí as postagens, sempre dando sugestões pra gente conversar aqui, falar, expor. Meu objetivo é esse, que a gente consiga crescer, evoluir, expandir juntos. Contem comigo para isso, estou à disposição de vocês. E é isso, gente. Uma excelente sexta, uma excelente tarde para vocês. E na segunda-feira, às 14 horas, estaremos aqui novamente, tá bom? Muito obrigada, tá? E é isso, eu só agradeço, tá bom? Espero que essa partilha tenha sido muito positiva para vocês, tá bom? Um beijo. Beijo, Lu. Obrigada, Lu. Obrigada. Sol, Elisa. Maria Emília. Obrigada, tá, gente? Um beijo. Tchauzinho.